Meu pai entrou no tribunal com 5 advogados e um sorriso de quem já tinha vencido. Eu estava sozinha, com uma pasta marrom no colo. Quando o juiz leu a sentença, não foi eu quem saiu algemada. Foi ele. E a expressão no rosto dele, aquele terror puro quando percebeu que a filha incompetente havia destruído seu império em 847 páginas de provas, valeu cada noite sem dormir dos últimos 4 anos. Mas se você acha que essa história começou ali, você está enganado. Ela começou no dia em que minha mãe morreu, e meu pai tentou apagar tudo que ela construiu. Se você acredita que justiça existe, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa história está apenas começando. A sala 3 do Fórum de Ribeirão Preto nunca esteve tão cheia. Repórteres ocupavam o fundo, câmeras apontadas. Curiosos se espremiam nos bancos de madeira. O ar-condicionado lutava contra o calor de março, mas perdia. Eu estava sentada à mesa da defesa, sozinha. Minha advogada, doutora Camila, ao meu lado, revisava anotações com calma ensaiada. Do outro lado, meu pai, Henrique Martins, 61 anos, dono de um império de incorporações imobiliárias em Ribeirão Preto e região. Ao redor dele, 5 advogados do Siqueira em Brandão, o escritório mais caro do interior paulista. Todos de terno azul marinho italiano, gravatas de seda, abotoaduras de ouro. Ele ajeitou o paletó e sorriu para as câmeras. Aquele sorriso que eu conhecia desde criança, o sorriso de quem sempre vence. Ao lado dele, Patrícia, a madrasta. Cabelos loiros impecáveis, pele bronzeada artificial, unhas vermelhas tamboritando na mesa. No pescoço dela, o colar de esmeraldas da minha mãe. Aquele colar que mamãe usou no casamento, que prometeu me dar quando eu completasse 30 anos. Patrícia o usava como troféu. Henrique me olhou de soslaio. Seus olhos diziam tudo. Você não tem chance, Sofia. Você nunca teve. Eu acariciei a pasta marrom no meu colo. Dentro, 4 anos de investigação silenciosa. Documentos que a Receita Federal adoraria ver. Gravações que o Ministério Público já tinha em mãos. Provas que transformariam esse julgamento em algo muito maior que uma disputa empresarial. O juiz entrou. Todos se levantaram. Quando sentamos novamente, Henrique me lançou um último olhar de desprezo. Eu apenas sorri. Pela primeira vez em 32 anos, foi ele quem desviou os olhos primeiro. Tudo começou 4 anos antes, no cemitério Bom Pastor. Era um sábado de agosto. Céu cinza, vento frio. O caixão da minha mãe ainda estava aberto quando meu pai anunciou seus planos. Vou vender aquela construtora ridícula que sua mãe insistia em manter, ele disse para o tio Mário, alto o suficiente para eu ouvir. Mulher não tem cabeça para negócios. Aquilo só dava prejuízo mesmo. Minha mãe, Laura Martins, havia fundado a LM Construções 15 anos antes. Pequena, especializada em reformas residenciais. Faturava pouco, mas era dela. O único espaço onde Henrique não mandava. Pai, eu posso assumir a empresa, eu disse me aproximando. Tinha 28 anos, recém-formada em engenharia civil pela USP de São Carlos. Ele riu, na frente de todos. Você? Sofia, você mal conseguiu passar em cálculos iguais. Precisou de 3 tentativas. Deixa de infantilidade. Os tios desviaram o olhar. Ninguém me defendeu. Ninguém nunca defendia. Naquela noite, fui ao escritório da minha mãe pela última vez. Ou assim eu pensava. Era uma sala pequena nos fundos da casa, cheirando a café e papel. Na mesa, uma carta com meu nome em letra cursiva. Filha, se está lendo isso, eu já parti. Seu pai sempre me subestimou. Me chamou de burra por 30 anos. Nunca deixe que faça o mesmo com você. Na terceira gaveta à esquerda está tudo que construí em silêncio. Agora é seu. Mostre a ele do que mulheres incompetentes são capazes. Te amo para sempre. Mãe. Abri a gaveta com as mãos tremendo. Dentro, escritura da LM. Construções em meu nome, transferida 6 meses antes da morte dela. Documentos de contas bancárias que eu desconhecia. E um HD externo com uma etiqueta. Para quando você estiver pronta.
Conectei o HD no notebook, arquivos contábeis, centenas deles, do grupo empresarial do meu pai, notas fiscais frias, pagamentos fantasmas, sonegação sistemática desde 2003. Minha mãe sabia de tudo. E agora, eu também sabia. Assumi a LM Construções na segunda-feira seguinte. Henrique me ligou furioso. Você não tem capacidade de tocar nenhuma barraca de cachorro-quente, quanto mais uma empresa. Então, não vai se importar se eu tentar, respondi, e desliguei. Durante os primeiros 6 meses, ele me sabotou. Fornecedores misteriosamente cancelavam contratos. Clientes sumiam após conversas com ele. Um engenheiro que contratei pediu demissão na primeira semana. Seu pai me ofereceu o dobro do salário. Desculpa. Mas eu tinha algo que ele não esperava. A mesma teimosia que ele sempre criticou em mim. Trabalhava 16 horas por dia. Finais de semana não existiam. Consegui 3 contratos pequenos. Depois 5. Depois 10. Em 1 ano, a LM Construções faturava o triplo do que faturava com minha mãe. E enquanto construía meu sucesso, eu construía algo maior. O dossiê. À noite, depois que a equipe ia embora, eu analisava os arquivos do HD, cruzava dados, confirmava informações. Descobri que Henrique mantinha uma empresa laranja em nome do motorista, que superfaturava obras públicas em 40%, que desviava recursos de fundos de pensão. Contatei doutora Camila, advogada tributarista que minha mãe mencionara na carta. Ela examinou tudo. Sofia, isso aqui da cadeia, muito tempo de cadeia. Então me ajude a organizar. Durante 3 anos, documentamos tudo. Cada transação suspeita, cada contradição, cada mentira. Contratamos um perito forense que confirmou as fraudes. Gravei conversas onde Henrique admitia jeitinhos contábeis. Enquanto isso, ele continuava me subestimando. Em jantares de família, aos quais eu comparecia apenas para observá-lo, ele me apresentava como minha filha que brinca de empresária. Patrícia ria superior. Deixei que rissem. Cada risada era mais uma prova de que eles nunca me viam como ameaça. Até que, há 6 meses, Henrique entrou com um processo contra mim. Alegava que a LM Construções deveria ser incorporada ao grupo empresarial dele, pois minha mãe a construiu com recursos conjugais. Era mentira, mas era também minha oportunidade. Ele entrou na nossa armadilha, disse doutora Camila. Agora ele vai ter que abrir todos os livros contábeis em juízo. Sorri pela primeira vez em meses. Perfeito. O advogado principal de Henrique, Dr. Siqueira, começou sua exposição com arrogância pontifical. Meritíssimo! A requerente Sofia Martins é uma jovem sem experiência que se aproveitou da vulnerabilidade emocional de sua mãe enferma para obter, de forma irregular, a transferência de ativos conjugais. Meu pai assentia, convicto. Foi quando o juiz interrompeu. Dr. Siqueira, antes de prosseguir, devo informá-los que o Ministério Público requisitou participação neste processo. Há questões de interesse público envolvidas. O sorriso de Henrique congelou. A porta lateral se abriu. 3 promotores entraram, liderados pela doutora Andrade, do Núcleo de Combate à Corrupção. Meritíssimo, ela disse. Durante a análise preliminar deste caso, identificamos indícios de crimes tributários graves, cometidos pelo requerido Henrique Martins. Solicitamos que os documentos apresentados pela defesa sejam considerados como provas em futura ação penal. Dr. Siqueira empalideceu. Que documentos? Doutora Camila se levantou, calma. Meritíssimo. Gostaria de apresentar 847 páginas de provas contábeis que demonstram que o Sr. Henrique Martins sonegou aproximadamente 14 milhões de dólares em impostos nos últimos 7 anos, através de notas fiscais frias, empresas fantasmas e desvio de recursos públicos em licitações fraudadas. Ela colocou sobre a mesa do juiz um pendrive. Aqui estão os arquivos originais, acompanhados de laudo pericial. Também temos gravações onde o requerido admite as irregularidades. Henrique se levantou bruscamente. Isso é mentira. Armação dessa.
Senhor Martins, sente-se. O juiz ordenou severo. O juiz conectou o pendrive no computador. O silêncio na sala era absoluto. Apenas o clique do mouse enquanto ele abria pastas, analisava planilhas. 3 minutos. 5. 10. Finalmente ele olhou para Henrique. Senhor Martins, o senhor pode me explicar a empresa MVH Serviços, registrada em nome de seu motorista, que emitiu 2,3 milhões de dólares em notas fiscais para sua incorporadora nos últimos 3 anos? Henrique abriu a boca. Fechou. Não saiu som. O juiz continuou. E pode explicar por que essa mesma empresa não possui funcionários, sede física ou qualquer movimentação real de serviços? Patrícia agarrou o braço de Henrique, sussurrando desesperadamente. O juiz fez um gesto. 2 policiais civis entraram na sala. Henrique Martins, o senhor está preso preventivamente por crimes contra a ordem tributária, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. As algemas fecharam nos pulsos do meu pai com um clique metálico que ecoou pela sala. Repórteres dispararam flashes. Patrícia começou a chorar. Lágrimas de pânico, não de tristeza. Enquanto os policiais o levavam, Henrique me olhou. Não havia mais arrogância, apenas incompreensão pura, como se ele não conseguisse processar como a filha incompetente havia destruído tudo. Como você... ele murmurou. Não respondi, apenas segurei a pasta marrom com firmeza. Nos meses seguintes, descobri que Patrícia também estava envolvida. Ela assinava como sócia fantasma em 2 das empresas. Foi indiciada. O colar de esmeraldas foi confiscado como produto de crime. Devolveram para mim. Era legalmente meu. Henrique pegou 8 anos em regime fechado. As empresas do grupo foram leiloadas para pagar multas e ressarcir o erário. A mansão onde cresci foi vendida. A LM Construções cresceu. Hoje temos 47 funcionários, contratos em 3 estados, faturamento anual de 12 milhões. Sou a engenheira incompetente que se tornou referência em construção sustentável no interior de São Paulo. Visito o túmulo da minha mãe todo sábado. Levo flores brancas, suas favoritas. Falo com ela como se ainda estivesse aqui. Consegui, mãe. Mostrei para ele. Mostrei para todos. O vento balança as árvores do cemitério. Às vezes, eu juro que é ela respondendo. Aprendi que vingança não é sobre ódio, é sobre justiça. É sobre provar que subestimar alguém é o maior erro que você pode cometer. Meu pai me ensinou a ser forte. Não porque ele quis, mas porque ele me obrigou. Se você está sendo subestimado por sua família, se alguém te chama de incapaz, documente tudo. Construa em silêncio. E quando chegar a hora, e ela vai chegar, mostre do que você é realmente capaz. Porque pessoas como meu pai só aprendem quando estão algemadas, vendo seu império desmoronar diante de seus olhos. E a filha burra foi quem segurou o martelo. Se essa história tocou você, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir que subestimados podem se tornar imbatíveis. Nos vemos na próxima história. Até lá.